O vento no ponto avançado, Fob Kestrel, tinha dentes. Ele roía as costuras das tendas de lona e uivava pelas fendas estreitas entre os contêineres empilhados. A sargento Anna Sharma não o sentia como um incômodo, mas como uma pressão ambiente constante, um lembrete de onde estava a 12.000 pés em uma espinha montanhosa desolada, onde o ar era rarefeito e os erros se mediam em graus congelados. Ela se movia com uma economia que beirava a invisibilidade, orientando 2 soldados resmungões que lutavam para tirar um pallet de rações de frio da traseira de um caminhão de transporte. Sua voz era baixa, quase inaudível por cima do vendaval, mas suas instruções eram seguidas sem hesitação. Lado esquerdo, queixo, cuidado com o equilíbrio. Dias, prenda as cintas antes de levantar. Cada palavra era uma ferramenta usada com precisão e guardada em seguida. Do alto do posto de comando improvisado, uma cabana de madeira e metal com vista para a zona de pouso, o capitão Marcus Thorne a observava. Ele via uma mulher de estatura média, o corpo escondido sob o parca do exército, o rosto coberto por uma balaclava de lã e óculos. Tudo o que ele realmente percebia era a eficiência silenciosa, e ele a desprezava por isso, pois parecia um julgamento. Preferia a certeza ruidosa e bruta de seus infantes à masculinidade performática que definia seu estilo de liderança. Sharma era uma anomalia, uma sargento de logística que se movia como um predador, mas cuja função era contar cobertores. Olhe para ela, murmurou Thorne ao cabo Evans, seu segundo em comando. Escrivã de intendência bancando o soldado. Aposto que nunca dormiu fora de uma tenda aquecida. Evans jovem e arrogante na medida exata de seu capitão riu. Provavelmente requisitou até assento de privada aquecido. Thorne sorriu com desdém, desceu os degraus bambos com o peso de quem quer ser notado e interceptou Sharma quando o último pallet estava sendo baixado. Sargento, começou ele com uma voz teatral projetada para vencer o vento. Conto 7 pallets. O manifesto que assinei esta manhã dizia 8. Quer explicar a discrepância, Sharma? Não levantou os olhos do tablet. Passou um dedo enluvado pela tela e respondeu calmamente. O 8º pallet, senhor, contendo o equipamento suplementar de grande altitude, foi redirecionado para o Fob Griffin por sua ordem a 06 Yazer. O senhor precisou do espaço de transporte para seus armários pessoais. Finalmente ela o encarou, olhos castanhos frios e serenos, sem acusação, apenas constatação. O rosto de Thorne endureceu. Havia esquecido. A correção feita tão simples e publicamente soava como um desafio direto à sua autoridade. Os soldados Diaz e Chen desviaram o olhar subitamente fascinados por uma cinta solta no pallet. Garanta que o equipamento seja devidamente estivado, rosnou Thorne virando-se. E quero um inventário completo de todo o depósito de suprimentos na minha mesa, até as 20 riu. Cada barra de proteína, cada par de meias. Entendido? Entendido, senhor. Respondeu Sharma às suas costas. O vento levou suas palavras, mas ela sabia que ele ouvira. Ela voltou ao trabalho. Os movimentos inalterados, precisos, econômicos, sem um gesto desperdiçado. Era uma engrenagem de uma máquina funcional. Mas o vento, enquanto uivava, parecia sussurrar que aquela máquina estava prestes a quebrar. A sala de briefing era um container estreito e gelado, cheirando a café requentado e lã úmida. Um único tubo fluorescente trêmulo projetava sombras longas e dançantes sobre os rostos da equipe reunida. O capitão Thorne estava diante de um mapa topográfico da região, onde uma linha vermelha subia até um pico formidável, marcado como dente da serpente. Reconhecimento em alta altitude, anunciou ele batendo no mapa. O comando quer olhos na passagem antes que o próximo ciclo de clima chegue. Partimos em 24 horas. Evans, você vai na frente. Diaz e Chen no time de fogo. Padrão sem dúvidas. A sargento Sharma estava no fundo do container, observadora silenciosa, como exigia seu papel. Segurava um tablet, o polegar rolando pelos dados meteorológicos que contavam uma história diferente da de Thorne. Senhor,
disse ela, a voz cortando nítida o monólogo do capitão. Thorne parou o maxilar tenso e se virou lentamente irritado. O que é, sargento? A pressão barométrica está caindo a uma taxa de 38 milibares por hora. As imagens térmicas de satélite mostram uma inversão de temperatura se formando sobre a crista leste. Todos os indicadores apontam para um evento ciclônico se desenvolvendo nas próximas 18 horas, não 24. A tempestade será mais rápida e mais severa do que o previsto. Thorne cruzou os braços à imagem da paciência condescendente. É mesmo. Temos uma meteorologista entre nós. Alguns homens riram. Sharma não reagiu. Além disso, senhor, continuou ela o tom inalterado. As MREs de padrão militar têm um valor calórico aproximado de 2.500 calorias. Na altitude e temperatura projetadas, seus homens estarão queimando algo em torno de 6.000 calorias por dia. Eles estarão em um déficit calórico severo dentro de 10 horas após deixarem a base. Isso prejudicará a função cognitiva e acelerará o início da hipotermia. Thorne caminhou lentamente até ficar diretamente à frente dela, forçando-a a olhar para cima. Sargento, disse ele num rosnado baixo e ameaçador. Seu trabalho é contar os grãos, não me dizer como comê-los. Seu trabalho é empilhar as caixas, não prever o tempo. Está claro? Meu trabalho, senhor, é garantir que esta unidade esteja devidamente suprida e equipada para seus requisitos operacionais. Uma patrulha entrando em uma nevasca com rações inadequadas não atende a esse padrão. O ar dentro do container ficou espesso e pesado. O silêncio foi quebrado apenas pelo zumbido da lâmpada e o lamento incessante do vento lá fora. Thorne afitou os olhos semicerrados procurando um lampejo de medo, um traço de insubordinação. Não encontrou nada além de um olhar calmo e firme. Está dispensada, sargento, disse ele por fim, a voz perigosamente suave. E já que tem tanto tempo livre para relatórios meteorológicos e planos de dieta, pode passar o resto do dia reorganizando toda a tenda de suprimentos. Quero tudo perfeito, cada rótulo voltado para fora, cada caixa alinhada ao Z. Vá. Sharma assentiu brevemente com correção militar. Sim, senhor. Ela se virou e saiu do briefing, as costas retas, o passo medido. A tenda de suprimentos era uma estrutura cavernosa de lona, um túmulo de engradados e caixas. O frio lá dentro era ainda mais cortante que do lado de fora. O ar imóvel e pesado. Sharma trabalhava sob a luz de uma única lâmpada nua, o vapor de sua respiração formando nuvens no ar gelado. Movia-se com a mesma graça metódica que aplicava a tudo, levantando caixas pesadas como se fossem leves à mente, classificando e organizando, encontrando ordem no caos. As horas passaram. O céu do lado de fora escureceu de um cinza ardósia para um roxo profundo e ferido. O uivo do vento se intensificou, um lamento constante e agudo. Sharma catalogava suprimentos médicos quando a aba da tenda foi abruptamente aberta, deixando entrar um redemoinho de neve e uma rajada de ar ártico. Era o capitão Thorne, ladeado por Evans e Dias. Ele segurava um grande balde de aço galvanizado. Ainda nisso, Sargento perguntou Thorne, um sorriso cruel brincando nos lábios. Achei que talvez estivesse ficando confortável demais aqui dentro. Não podemos deixar nossa equipe de logística ficar mole. Sharma parou o que estava fazendo e ficou de pé, a postura neutra. Aqui fora, continuou Thorne, a voz cheia de falsa camaradagem. Você precisa se aclimatar, precisa abraçar o frio. É um rito de passagem. Ele deu um passo à frente. Evans e Dias se remexeram desconfortáveis. A diversão anterior se transformou em um incômodo crescente. Aquilo era diferente. Não era apenas zombaria. Era uma violação. Antes que Sharma pudesse reagir, Thorne virou o balde. Uma cascata de água gelada, quase impossível de fria, despencou sobre sua cabeça. O choque foi um golpe físico, um impacto brutal e atordoante que lhe tirou o fôlego. A água colou seu cabelo ao crânio,
escorreu pelo rosto e encharcou suas camadas de fleece e roupa térmica. Num instante, uma agressão gélida que atingiu a pele e drenou o calor do seu núcleo. Por um breve segundo, o mundo ficou em silêncio. O rugido do vento foi substituído pelo rugido em seus próprios ouvidos. A água pingava do queixo no chão congelado, transformando-se instantaneamente em gelo. Os 2 soldados mais jovens ficaram imóveis, o riso morrendo em suas gargantas. Esperavam uma piada, uma brincadeira. Mas aquilo era algo totalmente diferente. Um ato de humilhação profunda, de crueldade deliberada. Sharma permaneceu perfeitamente imóvel. Não estremeceu, não arfou. Simplesmente ficou ali, a água pingando das pontas dos cílios, o rosto uma máscara em branco e indecifrável. Thorne a observava, o sorriso vacilando levemente, esperando lágrimas, raiva, um surto. Ele queria uma reação. Queria quebrar sua compostura. E conseguiu uma. Aconteceu no espaço entre um batimento cardíaco e o seguinte. Sharma deu um passo curto e perfeitamente equilibrado à frente, reduzindo a distância entre eles. Sua mão esquerda subiu não para golpear, mas para apoiar levemente a nuca dele, como se o estabilizasse. A direita aberta moveu-se num arco curto e veloz. Não era um soco, mas um golpe de calcanhar da palma, uma aplicação precisa de física executada com toda a força do peso do seu corpo, conectando-se diretamente ao queixo dele. Ouviu-se um estalo úmido e doentio. A cabeça de Thorne ricocheteou para trás, os olhos revirando nas órbitas, o corpo ficando mole, 200 libras de arrogância alfa transformadas em peso morto. Ele caiu de costas como um fantoche, com os fios cortados batendo no chão duro da tenda, com um baque final pesado. Estava desacordado antes mesmo de começar a cair. Silêncio. Um silêncio absoluto, cortante. Só o vento persistia. Evans e Dias ficaram paralisados, bocas abertas, as mentes tentando processar o que acabavam de testemunhar. A sargento de logística, quieta e ignorada, havia derrubado o capitão com um único golpe preciso e sem esforço. Sharma deu um pequeno passo para trás, levantou a mão direita e flexionou lentamente os dedos, como se os testasse. Depois, olhou para os 2 soldados atônitos, o olhar tão frio e duro quanto o gelo que se formava em seu uniforme. "Chamem o médico", disse ela, a voz rouca e firme. "E digam ao major que o capitão sofreu um acidente." O acidente colocou a sargento Anna Sharma sob prisão. Não foi jogada numa cela, o posto avançado Kestrel era primitivo demais para esse luxo. Em vez disso, foi trancada em um container de aço sem janelas, designado para armazenar materiais perigosos. O espaço estava vazio, exceto por um catre e um vaso químico. As portas pesadas eram trancadas por fora, o metal grosso abafando o uivo constante do vento, até um lamento distante e triste. O Major Davis, comandante do FOB, era um homem dividido entre o protocolo e o pragmatismo. Tinha um capitão com uma fratura na mandíbula, uma concussão e um ego monumentalmente ferido, e uma sargento que, segundo todos os relatos, havia cometido um ato claro de agressão contra um superior. Um tribunal militar parecia inevitável, e ainda assim, os relatos de Evans e Dias eram perturbadoramente consistentes. Eles falavam do balde de água gelada, da provocação do capitão, da calma impossível de Sharma antes do golpe decisivo. Davis também revisou o arquivo dela. Era um estudo em redação. Faixas pretas encobriam sessões inteiras. Seu histórico de serviço antes da designação logística era um fantasma. Ele via condecorações com citações censuradas e uma dispensa médica por ferimentos sofridos em um incidente de treinamento não relacionado a combate que a havia afastado por quase 2 anos. Nada fazia sentido. Enquanto Davis lutava com a papelada e Thorne cuidava da mandíbula em seus aposentos, o céu assumiu um tom cinza maligno. O vento, antes um uivo constante, tornou-se uma força física e violenta. A neve começou a cair não em flocos gentis,
mas em uma cortina horizontal e ofuscante. A tempestade que Sharma previra havia chegado não em 18 horas, mas em 12. Era um whiteout, um turbilhão de vento e gelo que reduzia a visibilidade a zero e mergulhava a temperatura em um nível onde a pele exposta congelaria em menos de 1 minuto. E a patrulha de reconhecimento do Capitão Thorne estava lá fora. Ele a havia enviado pouco antes do incidente, ignorando os avisos de Sharma com um último gesto arrogante. 4 homens da equipe do Sargento Miller, enviados para inspecionar a rota até o Dente da Serpente. Eles haviam feito o primeiro check-in 1 hora após a partida, o sinal já chiando de interferência. Depois disso, nada. Silêncio. O pânico começou a infiltrar-se no posto de comando frio e cortante. O operador de rádio tentava contatar a equipe de Miller a cada 5 minutos, suas chamadas engolidas pelo rugido da tempestade. Base Kestrel para Viper 1. Copia um câmbio. Apenas estática respondia a um chiado que soava como a própria montanha zombando deles. O Major Davis permanecia sobre o mapa topográfico, os nós dos dedos brancos, de tanto apertar a borda da mesa. Eles estavam lá fora, em algum ponto daquele turbilhão. O equipamento padrão deles era feito para o frio, mas não para aquilo. Aquilo era um vórtice polar, uma tempestade assassina. As tendas seriam rasgadas, os rádios congelariam. Os corpos perderiam calor em ritmo catastrófico. Teriam no máximo algumas horas antes de começarem a morrer. Preparem uma equipe de resgate, rugiu Davis, a voz tensa de desespero. O oficial executivo, um tenente jovem, balançou a cabeça. Senhor, não podemos. A velocidade do vento ultrapassa 80 nós. Não conseguimos colocar um helicóptero no ar. E a visibilidade é inferior a 1 metro. Enviar outra equipe a pé seria suicídio. Só os perderíamos também. A lógica era sólida. Também era uma sentença de morte para a equipe de Miller. Davis passou a mão no rosto à barba por fazer raspando na palma. Estava sem opções. O procedimento padrão falhara. Seu capitão arrogante, formado na academia, estava incapacitado pela própria soberba. Seus homens congelariam até a morte na montanha por causa disso. E a única pessoa que havia previsto tudo, a única que os havia avisado, estava trancada em uma caixa de aço. O pensamento o atingiu com a força de um golpe físico. Ele olhou para o arquivo censurado sobre a mesa, depois para a tempestade rugindo lá fora. Ao diabo o protocolo. Davis agarrou o parca e saiu do posto de comando, enfrentando o vento que parecia sólido o bastante para sustentá-lo. Lutou contra a tempestade atravessando o acampamento até o container de materiais perigosos, a neve picando seu rosto como agulhas. Tateou o cadeado congelado, os dedos dormentes e desajeitados, até que finalmente o destravou. Puxou a porta pesada e um turbilhão de neve invadiu o interior escuro. Sharma estava sentada na beira do catre, não tremia, não andava de um lado para o outro. Estava perfeitamente imóvel, a postura ereta, como se simplesmente esperasse. A luz tênue ergueu o olhar para ele, o rosto indecifrável. Sargento, disse Davis, a voz tensa sobre o rugido da tempestade. Tem um problema. Os olhos dela se fixaram nos dele. Não respondeu apenas. Esperou. A equipe de Miller está lá fora, gritou ele. Thorne os mandou antes do incidente. Perdemos contato. A tempestade. É exatamente como você disse que seria. Ele fez uma pausa. A admissão pairou no ar gelado entre eles, uma confissão de fracasso, o reconhecimento de que o julgamento dela fora superior. Não conseguimos enviar uma equipe de resgate. É impossível. Eles vão morrer. O olhar de Sharma não vacilou. Parecia avaliá-lo, medindo seu desespero. Li seu arquivo? O pouco que não está censurado, continuou Davis, a voz ligeiramente trêmula. Não sei quem você era antes de virar suboficial de logística, mas sei que é mais do que parece. Estou pedindo sua ajuda. Pela primeira vez, a expressão de Sharma mudou. Um lampejo não de surpresa, talvez de ponderação, passou em seus olhos. Você está pedindo que a prisioneira que planeja levar à corte marcial lidere uma missão suicida, afirmou a voz plana e controlada.
Estou pedindo à única pessoa nesta base que talvez tenha uma chance, respondeu Davis, o desespero anulando qualquer outra preocupação. Assumo total responsabilidade. O que quiser, o que precisar. Sharma se levantou. Era mais baixa que ele, mas dentro da caixa de aço parecia preencher todo o espaço. A calma que emanava era mais intimidadora que o grito mais alto de Thorne. Minhas condições, disse ela, e sua voz já não era a de uma sargento de logística, era a voz do comando afiada e absoluta. Primeiro tenho autoridade operacional total. Ninguém questiona minhas ordens, ninguém nem o senhor. Segundo, acesso a tudo do armário de equipamentos experimentais, a caixa 7B, aquela que o capitão Thorne mantinha trancada. Terceiro, eu escolho minha equipe. Davis não hesitou. Feito. Quem você quer? Um leve e sem humor sorriso tocou o canto da boca de Sharma. Dê-me os que riram, disse. Evans Dias e Chun. A transformação foi imediata e completa. No instante em que Sharma saiu do container, a suboficial de logística silenciosa desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma operadora, uma criatura de propósito e competência gelada. Ela não se movia com a pressa da urgência, mas com a graça focada de um predador. Evans Dias e Chun foram chamados de seus alojamentos, os rostos tomados por confusão e medo. Encontraram Sharma na tenda de suprimentos, seu domínio diante de uma grande caixa de aço trancada marcada 7B experimental de alta altitude. Major, disse ela sem olhar para Davis, que permanecia atrás. O corta-ferramenta. Davis o entregou em silêncio. Com 2 estalos secos, o cadeado se partiu. Sharma abriu a tampa. Dentro, encaixado em espuma, havia equipamento que os 3 jovens soldados nunca tinham visto. Parecia coisa de ficção científica. Raquetes de neve, exoesqueléticas, ultraleves, trajes térmicos de perfil baixo que reluziam suavemente sob a lâmpada nua, reguladores e máscaras de oxigênio, compactos pastas nutritivas hidrolisadas em tubos prateados e um amplificador de sinal portátil com uma antena colapsável complexa. Era o equipamento que ela havia requisitado, o mesmo que Thorne classificara como desnecessário e trancara. Dispense, ordenou. Os 3 ficaram imóveis, incrédulos. Agora, fiquem só com a camada base. Tudo o que estão vestindo é lixo de padrão militar pesado, absorve umidade e vai matá-los. Mexam-se. Sua voz era uma lâmina. A bravata que usavam como armadura se dissolveu. Despiram-se rapidamente desajeitados sob o peso da intensidade dela. Sharma lhes jogou os trajes térmicos cintilantes. Coloquem. Não tem costuras. O material regula o calor e elimina a umidade em nível molecular. É mais leve e mais quente do que qualquer coisa que já usaram. Mostrou como selar punhos e tornozelos, as mãos se movendo com a precisão praticada de uma cirurgiã. Seus corpos são fornalhas. Não vamos deixar escapar uma única caloria de calor. Ela lhes entregou as rações. Esqueçam as MRS. Não vamos parar para cozinhar. Um desses tubos contém 4.000 calorias de lipídios, proteína e carboidratos de absorção rápida. Vocês vão consumir um a cada 4 horas conforme eu ordenar. Vai ter gosto de giz, mas vai mantê-los vivos. Ela lhes mostrou como prender as estranhas raquetes de neve, que se articulavam às botas, distribuindo o peso perfeitamente. Ajustou a mochila de Dias, puxando as tiras com uma sequência de movimentos firmes e eficientes. Ele se encolheu com a proximidade. Sua mochila faz parte de você, disse ela a voz baixa e próxima ao ouvido dele. Se estiver frouxa, você desperdiça energia a cada passo. Energia é vida. Não a desperdice. Ela olhou para os 3, os rostos pálidos por um novo tipo de medo. Não era medo da tempestade, era medo dela. Sua zombaria, suas piadas pareciam agora relíquias de outra vida. Aquela mulher não era uma escriturária. Era algo totalmente diferente. Aqui fora, disse ela,
os olhos percorrendo o grupo. A montanha decide quem vive. O vento, o frio, a altitude, eles são o inimigo. Não se importam com o quão forte você é, mas sim com o quão inteligente você é. Vocês vão ouvir cada palavra que eu disser. Vão fazer exatamente o que eu ordenar. Vão acompanhar meu ritmo. Vão controlar a respiração. Se ficarem para trás, eu os deixarei. Entendido? 3 acenos rápidos e aterrorizados foram a resposta. Ótimo, disse ela, puxando a máscara térmica sobre o rosto. Só os olhos ficaram visíveis, duros, brilhantes. Vamos dar uma caminhada. Sair da calma relativa da tenda era como entrar em outra dimensão. O mundo havia desaparecido, substituído por um vazio branco ensurdecedor. O vento era uma parede sólida, uma entidade física que empurrava e arranhava, tentando arrancar as mochilas de suas costas e o ar de seus pulmões. A neve dura como areia castigava qualquer pele exposta. Ver era impossível, ouvir também. Só existia o rugido ensurdecedor da tempestade. Sharma inclinava-se contra o vendaval, uma pequena forma escura contra o infinito branco. Não lutava contra ele, movia-se com ele o corpo angulado, os passos firmes e certeiros, guiados pelas raquetes avançadas. Estabeleceu um ritmo implacável, não rápido, mas constante, um metrônomo humano contra o caos do temporal. Os 3 soldados a seguiam cambaleando, o mundo reduzido à silhueta vaga da pessoa à frente. O frio era um ser vivo, um predador que cravava os dentes fundo em seus ossos. Em 30 minutos, a confiança deles havia sido arrancada, restando apenas um medo primal e devorador. Após 1 hora de caminhada, Dias vacilou. Tropeçou em uma rocha coberta de neve e caiu pesadamente. Tentou se levantar, mas os membros pareciam pesados, desconectados. Uma letargia rastejante apagava seus pensamentos, estava ficando frio demais. Instantaneamente, Sharma estava lá. Parecia não ter olhado para trás, mas sabia o exato momento em que ele caiu. Ajoelhou-se ao lado dele uma sombra escura na nevasca. Não ofereceu a mão. Em vez disso, abriu o parka dele com movimentos brutais e precisos. Tirou um pacote químico de aquecimento de seu próprio equipamento, ativou-o com um estalo e o pressionou contra o peito dele direto sobre o coração. O calor súbito e intenso o fez arfar. Você está entrando em choque, declarou a voz abafada mas clara através da máscara. Seu corpo está desligando. Inspire pelo nariz, expire pela boca, devagar, controlado. Puxou um dos tubos prateados do cinto dele. Coma isso agora. As mãos enluvadas de Dias tremiam desajeitadas. Sharma pegou o tubo, desenroscou a tampa e pressionou a ponta contra os lábios dele. Tudo. Ele espremeu a pasta sem gosto e seca na boca, forçando-se a engolir. Era horrível, mas quase imediatamente sentiu uma onda de calor se espalhar a partir do peito. A névoa no cérebro começou a se dissipar. De pé, Dias ordenou Sharma. Não o ajudava a levantar, mandava. O chão vai te matar mais rápido que o vento. Levante-se. Ele lutou os músculos gritando, mas conseguiu ficar em pé. Concentre-se em uma coisa, disse ela, o rosto a centímetros do dele. O próximo passo à sua frente. Nada mais. Nem o frio, nem o vento, nem o cansaço. Só o próximo passo. Depois o outro. Entendeu? Dias assentiu, os dentes batendo. Bom, disse ela, já virando e retomando o ritmo. Fique comigo. Eles avançaram. Sharma não se guiava pela visão. Não havia nada para ver, mas por um tipo de bússola interna, um instinto profundo de leitura do terreno. Ela percebia as sutis mudanças no vento, a textura da neve sob os pés. Não estava apenas atravessando a tempestade, era parte dela. As horas se fundiram, o tempo perdeu o sentido. Só existiam o vento, o frio, o estalar rítmico da neve e a silhueta escura de Sharma guiando-os para a frente. Finalmente ela parou. Haviam chegado a uma imensa formação rochosa, uma parede de granito que oferecia um leve abrigo da força total do vento. É aqui,
disse ela, a voz carregando por sobre o vendaval. Eles devem ter procurado abrigo aqui. Retirou o amplificador de sinal da mochila. Os dedos ainda incrivelmente ágeis, apesar do frio paralisante, trabalharam com velocidade impressionante, desdobrando a antena, conectando o dispositivo à fonte de energia e ajustando a frequência. Chun e Evans observavam atônitos. Aquilo ultrapassava qualquer treinamento que já haviam recebido. Sharma colocou um fone no ouvido. A tempestade está criando interferência demais para as comunicações padrão. Explicou, os olhos varrendo a pequena tela do aparelho. Este equipamento não transmite voz. Ele procura a assinatura eletrônica fraca da bateria de um rádio congelado. Moveu a antena em um arco lento. O dispositivo permaneceu silencioso. O vento rugia. A esperança começou a se transformar em desespero no estômago de Evans. Era tarde demais. Então, um bip rítmico e distante ecoou no fone de Sharma. Uma pequena luz verde piscou na tela. Achei, disse ela sem traço de emoção, apenas um fato. Estão no lado protegido desta formação em uma fenda de neve. Tentaram cavar abrigo. Apontou. Comecem a cavar. Eles arrancavam a neve com as mãos, movimentos frenéticos. A poucos metros, tocaram algo macio, o tecido de um parca. Cavam mais rápido, dominados por uma urgência alimentada por adrenalina. Um a um, os corpos emergiram 4 homens amontoados numa pequena caverna de neve, quase inconscientes, cobertos de gelo. Os rostos azulados, a respiração fraca e irregular. Um deles, o sargento Miller, tinha uma tala improvisada na perna, o osso claramente fraturado. Estavam vivos, mas por um fio. A linha tênue de existência prestes a se romper. Sharma assumiu o controle imediatamente, sua calma em contraste absoluto com o pânico dos outros. Não era mais apenas uma guia, era uma médica. E foi ali, no coração da tempestade, cercada pela morte e pela agonia, que sua verdadeira natureza se revelou. Dias, aqueça o plasma. Chun, cobertores térmicos. Evans, comigo. Ajoelhou-se ao lado do sargento Miller, o mais ferido. Com movimentos hábeis, cortou a perna da calça, expondo o membro dilacerado. O frio o impedia de sangrar até morrer, mas sua temperatura corporal despencava. Trabalhando rápido e preciso, o punho da roupa térmica subiu em seu antebraço, e à luz pálida e etérea da nevasca, o cabo Evans viu. Primeiro, a rede de finas cicatrizes prateadas cruzando a pele. Sob elas, uma tatuagem desbotada, intrincada e marcante, um par de asas estilizadas envolvendo um caduceu atravessado por uma adaga nua. Evans congelou. O sangue gelou por um motivo além da temperatura. Ele conhecia aquele símbolo. Seu irmão mais velho, um ranger veterano de uma dúzia de infernos, falara dele em sussurros reverentes. Era o emblema de uma unidade fantasma, uma lenda murmurada em fogueiras e relatórios confidenciais, Task Force Archangel. Eles não eram apenas paramédicos, eram a elite absoluta. Um punhado de operadores enviados às condições mais hostis imagináveis, muitas vezes sozinhos, para tratar e extrair ativos de alto valor ou soldados gravemente feridos quando ninguém mais podia. Eram conhecidos por suas habilidades médicas, expertise em sobrevivência e letalidade. Fantasmas que caminhavam pelo fogo para tirar pessoas do inferno. Ele olhou da tatuagem no braço dela para o rosto agora iluminado pelo brilho do scanner médico que passava sobre o peito de Miller. A sargento de logística quieta, a mulher que Thorne havia humilhado, a que contava caixas e preenchia formulários, era impossível. Devia ser mentira. E, no entanto, a verdade estava ali gravada na pele dela. A voz dele saiu como um sussurro seco, quase perdido no vento. Os arcanjos. Você era um deles. Sharma não levantou o olhar. Toda a atenção voltada para o homem ferido à sua frente. Os dedos encontraram o pulso fraco e irregular. O ritmo cardíaco está perigosamente instável. Ele está em fibrilação ventricular, disse ela com calma clínica distante.
Dias, preciso do desfibrilador portátil. Agora. Evans, carregue as pás para 200 joules. A revelação não foi um momento de glória. Não foi confissão nem vanglória. Era irrelevante um dado antigo de uma vida passada sem valor, no cálculo imediato entre vida e morte. O sargento Miller estava morrendo, e isso era tudo o que importava. Evans permaneceu olhando por um segundo, a mente em turbilhão. Lembrou-se de outra parte das histórias do irmão. Cada arcanjo tinha um call sign, um nome de campo pelo qual era conhecido. Ele ergueu o olhar para o nome do FOB pintado na traseira do container na base Kestrel's Perch e lembrou-se do indicativo de chamada que o irmão mencionara com reverência, uma médica tão habilidosa em operações de alta altitude, que recebeu o nome de uma ave de rapina, que vivia entre os picos Kestrel. A percepção o atingiu como um golpe físico, tirando-lhe o ar dos pulmões. Finalmente compreendeu que não estavam em uma montanha com uma sargento de logística, mas com uma lenda. Paz, a voz de Sharma, o arrancou do transe. Evans se moveu o corpo finalmente respondendo ao comando, o respeito por ela cristalizando-se em algo mais profundo, uma admiração pura e inquestionável. A jornada de volta foi uma descida ao inferno congelado, mas um inferno com propósito. Sharma coordenou a evacuação com a mesma eficiência aterradora que demonstrara o tempo todo. Ensinou-os a construir 2 trenós improvisados, chamados macas de campanha, usando bastões de caminhada e cobertores térmicos para transportar os 2 feridos mais graves, incluindo o sargento Miller. Mantenham-nos isolados, ordenou a voz firme e constante no caos. O calor deles acabou. Agora nós somos a fornalha. Ela dividiu os resgatados e os socorristas em 2 equipes. Tomou a dianteira, abrindo caminho pela neve cada vez mais funda, enquanto Evans e Chun controlavam uma maca, e Dias, já recuperado, conduzia a outra com um dos patrulheiros menos feridos. O trabalho era brutal, esmagador. Cada passo uma batalha contra o vento, a neve e a gravidade impiedosa da montanha. Arrastavam peso morto lutando por cada metro de avanço. Horas depois, a tempestade atingiu o ápice. O vento se tornou um muro sólido e imóvel, e a visibilidade caiu a ponto de mal verem os próprios pés. Chun, exausto e desorientado, tropeçou e perdeu o controle da maca, que deslizou para o lado, prestes a despencar em um desfiladeiro invisível. Antes que alguém reagisse, Sharma já estava lá. Arremessou o corpo contra o trenó, cravando as botas no gelo e detendo o deslizamento com um gemido de esforço puro. Era um ponto fixo no furacão. "Vamos parar", anunciou. "Seremos despedaçados aqui fora. Vamos construir." "Construir o quê?" gritou Evans sobre o rugido do vento. "A neve", respondeu ela como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Construiremos uma caverna de neve. Vai salvar nossas vidas." Sob suas instruções precisas, trabalharam. Sharma mostrou como encontrar uma duna compacta e escavar nela, criando um túnel inclinado para cima que prendia o ar quente. O trabalho era agonizante, músculos queimando pulmões, clamando por oxigênio no ar rarefeito, mas movidos por sua vontade inquebrantável, eles cavaram. Em menos de 1 hora, haviam esculpido uma pequena câmara no monte de neve grande, o suficiente para abrigar os 8. Dentro dela, a mudança foi milagrosa. O rugido ensurdecedor do vento virou um murmúrio distante. A temperatura interna, aquecida pelo calor coletivo dos corpos, era muito mais alta que o caos mortal lá fora, um bolsão de vida cavado no coração de um mundo de morte. Sharma imediatamente retomou o trabalho com os feridos, verificando sinais vitais, administrando soro e reavaliando o ferimento de Miller. Movia-se com energia metódica e incansável. Evans, Dias e Chun a observavam, e a arrogância anterior tornava-se uma lembrança distante e vergonhosa. Tinham sido garotos brincando de ser soldados sob a sombra de uma verdadeira guerreira. Ela não apenas salvara a equipe de Miller, salvara também a eles de sua própria ignorância. Mostrara-lhes o que era a força real, não barulhenta, não exibicionista, mas silenciosa, implacável
e absolutamente competente. Depois do que pareceu uma eternidade, Sharma percebeu uma mudança sutil no tom do vento. A tempestade está quebrando, anunciou. A pressão está mudando. Partimos em 10 minutos. O trecho final da jornada aconteceu sob uma penumbra etérea, enquanto a nevasca recuava, deixando um mundo esculpido em branco. O vento havia se reduzido a um sussurro, e o céu assumia um tom índigo profundo, salpicado de estrelas. Cambaleando, eles voltaram ao perímetro do Fob Kestrel's Perch, como fantasmas retornando do túmulo. Toda a base estava desperta observando. Figuras emergiam das tendas e contêineres rostos pálidos sob o brilho severo dos refletores. O Major Davis estava à frente, o rosto tenso se desfazendo em alívio profundo ao vê-lo se aproximar. E ao lado dele, com o braço em tipóia e o maxilar inchado e arroxeado, estava o capitão Marcus Thorne. Sharma liderava a procissão, o rosto coberto de gelo, o corpo movendo-se com a rigidez da exaustão total, mas a cabeça erguida. Atrás dela, sua pequena e desgastada equipe arrastava as macas que carregavam os homens que haviam arrancado das garras da montanha. Quando Sharma passou pela multidão reunida pelo major pelo capitão que havia golpeado algo, aconteceu. O cabo Evans, sem uma palavra o comando, endireitou o corpo cansado e assumiu a posição de sentido mais firme e feroz que já havia mantido. Seu olhar estava fixo em Sharma, o rosto tomado por uma reverência pura e incontestável. Um instante depois, Dias e Chun fizeram o mesmo. Não era uma saudação formal aprendida em formatura. Era um gesto cru, espontâneo de respeito profundo, o reconhecimento de um soldado diante de outro, por estar na presença de algo muito maior do que si mesmo. Foi um tributo silencioso e poderoso ao que ela havia feito. Os outros soldados da base, sentindo o peso do momento, também se endireitaram um pouco mais. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos passos na neve e pela respiração pesada da equipe de resgate. Thorne observava tudo, a arrogância arrancada de dentro dele, deixando apenas um vazio. Viu o olhar nos rostos de seus homens, viu a patrulha resgatada viva, viu a mulher que tentara quebrar e que em vez disso salvara a todos. Sua autoridade estava destruída, reconstruída agora sobre o alicerce da competência dela. Quando Sharma passou por ele, seus olhares se cruzaram por um breve segundo. Thorne fez um aceno lento deliberado. Era um pedido de desculpas, uma admissão de fracasso, uma concessão à superioridade absoluta e inegável dela. Sharma não o reconheceu. Sua missão ainda não havia terminado. Continuou andando o foco inteiro em levar seus pacientes para o calor e a segurança da tenda médica. O respeito não era um destino para ela, era apenas um subproduto do trabalho. Mais tarde, naquela noite, o mundo estava imóvel e silencioso. A tempestade havia passado, deixando um céu tão claro e frio que parecia que as estrelas poderiam se partir e cair. O relatório oficial registraria o ferimento do capitão Thorne como uma queda no gelo. O processo de corte marcial contra a sargento Sharma foi discretamente e permanentemente cancelado. Sharma estava de volta ao seu elemento, a tenda de suprimentos. Uma única lâmpada nua lançava um halo de luz amarela dura, iluminando-a enquanto trabalhava. Não fazia inventário. Cuidava do próprio equipamento. Espalhados sobre uma lona limpa, havia itens que não constavam em nenhum inventário militar. Um arnês leve, cordas enroladas de uma fibra sintética incomum e um machado de gelo lindamente forjado, afiado e letal. Era o kit pessoal de uma alpinista de elite. Sentada sobre uma caixa, segurava uma pedra de amolar molhada e deslizava-a ao longo da lâmina com ritmo constante. Xing, xing, xing. O som era nítido e limpo no vasto silêncio da tenda, uma meditação de aço e pedra. Era o som de uma profissional mantendo suas ferramentas. A aba da tenda se abriu suavemente e o cabo Evans entrou. Não disse nada. As palavras pareciam pesadas, inadequadas.
Viera para se desculpar, talvez explicar. Mas ao vê-la ali completamente absorta na tarefa, entendeu que não era necessário. Ela não exigia desculpas. Em vez disso, ele foi até o canto onde os fuzis da equipe resgatada do sargento Miller estavam apoiados em caixas. Pegou o primeiro, tirou um kit de limpeza do cinto, puxou um pano e começou a desmontar e limpar meticulosamente a arma. Trabalhou em silêncio, movimentos deliberados concentrados. Lubrificou o ferrolho, limpou o cano e passou o pano no corpo do rifle, removendo cada vestígio de gelo e sujeira trazidos pela nevasca. Sharma nunca levantou o olhar do machado, mas estava ciente da presença dele. Os dois trabalhavam em uma comunhão silenciosa. Ele não estava apenas limpando armas, estava prestando homenagem. Ajudava-a em seu mundo, o mundo da manutenção silenciosa e da preparação que sustenta toda a operação bem-sucedida. Era sua maneira de agradecer. Era sua forma de mostrar que finalmente entendia. Ela terminou com o machado agora afiado como uma navalha. Testou a lâmina com o polegar calejado, o rosto inexpressivo. Satisfeita, limpou-a e a colocou de volta sobre a lona. Em seguida, pegou uma das cordas e começou a inspecioná-la centímetro por centímetro, as mãos marcadas e firmes procurando qualquer desgaste, qualquer fraqueza, qualquer imperfeição. O trabalho silencioso continuou sob a luz solitária, um testemunho mudo da verdade simples e profunda de que o respeito nunca é dado. Ele é sempre e apenas conquistado.